Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função jurisdicional e o fenômeno crescente do uso da arbitragem. A Constituição, como sabem, prevê o acesso à justiça, a impossibilidade de uma lei impedir o acesso ao Poder Judiciário. A figura da arbitragem, ela existia e havia legislação anterior à Constituição. Discutia-se, na verdade, se a obrigatoriedade de submissão à arbitragem que tenha sido pactuada num contrato, quer dizer, qual era o efeito dessa cláusula contratual. Depois da lei de arbitragem, ela passou a ser adotada, o Supremo Tribunal Federal considerou que esse dispositivo legal que tornava vinculante a cláusula que tinha sido pactuada pelas partes no momento em que o conflito surge, tornou essa cláusula obrigatória e o Supremo Tribunal Federal considerou que essa opção legislativa era válida, que na verdade as partes podiam abrir mão do seu direito de ir ao judiciário, que isso não afetava a disposição constitucional e, portanto, esse entendimento seguiu e tem se consolidado ao longo dos últimos anos. Quer dizer, as atividades de câmaras de arbitragem, enfim, ou de árbitros, paralelamente à estrutura do Poder Judiciário, de modo que as partes podem, enfim, pactuar uma arbitragem para resolver o seu conflito, isso é disciplinado pela legislação, ou as partes podem ir ao Poder Judiciário, caso não tenham pactuado a submissão à arbitragem. A novidade, desde 2015, sobretudo, é a inovação legislativa que passou a prever, de forma expressa, enfim, pacificando algumas discussões que existiam, a possibilidade de administração pública, direta e indireta, prever a arbitragem para a solução de conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, na verdade, já havia essa discussão, algumas leis específicas previam a possibilidade de arbitragem em relação a determinados setores econômicos e, portanto, as empresas estatais e paraestatais que atuavam nesses setores já vinham desenvolvendo uma prática de prever nos seus contratos a arbitragem. Em geral, isso era aceito, mas havia alguma discussão, você precisava de lei específica em cada caso e tal. A lei de 2015 veio, então, pacificar que é possível que a administração direta e indireta pactue a fórmula arbitral para a solução de suas controvérsias no que diga respeito a direitos patrimoniais disponíveis. A discussão agora é a seguinte: o que são direitos patrimoniais disponíveis? Porque, tradicionalmente, se vai entender, no âmbito do direito administrativo, que o agente público, ele lida com direitos indisponíveis, na medida em que esses direitos e interesses são do público, não são deles pessoalmente, e, portanto, ele não pode dispor de nada, e logo, se esses direitos são indisponíveis, não faria muito sentido a previsão de direitos patrimoniais disponíveis. Se tudo é indisponível, inclusive os patrimoniais, portanto, essa distinção não faria muito sentido. Na verdade, quer dizer, essa ideia de que os direitos são relacionados com o poder público, relacionados com os recursos públicos, são indisponíveis, é preciso ser compreendido de uma forma um pouco mais adequada. Quer dizer, a ideia é que o agente público, ele não é titular daqueles direitos. Portanto, ele não pode abrir mão, como um titular faria, sem a necessidade de prestar contas que aquela solução que ele está adotando é a melhor para o interesse público. Isso não significa, no entanto, uma visão obtusa de que ele não pode negociar, por exemplo, ele não pode chegar a acordos, ele não pode firmar, enfim, soluções negociadas envolvendo o interesse público, porque muito frequentemente uma solução negociada, um acordo, será muito melhor para o interesse público do que, enfim, uma postura obstinada que segue a questão frequentemente vai ao judiciário e aí depois o Poder Executivo, enfim, simplesmente perde aquilo que estava discutindo, tudo ou muito mais do que aquilo que ele perderia, não apenas a discussão, mas o tempo, os recursos que foram investidos para essa defesa, às vezes por décadas, de uma determinada tese ou de uma determinada posição, que teria sido muito melhor para o interesse público, mais econômico, mais eficiente,
um acordo, uma solução negociada para se produzir o resultado desejado para o interesse público. Portanto, essa ideia de indisponibilidade, ela tem que ser compreendida de uma forma mais, não formal, mas num sentido substantivo. Quer dizer, o agente público não pode simplesmente dispor, como um particular pode dispor sem prestar contas a ninguém, sem justificar. Mas ele poderá negociar, ele poderá, enfim, adotar fórmulas de acordo que produzam melhores resultados, justificadamente demonstrando que aquela opção é melhor, é mais razoável, é mais eficiente para o interesse público do que uma outra solução. Considerado esse elemento, essa perspectiva do que significa, né, essa ideia de indisponibilidade do interesse público, é mais simples de compreender essa previsão legal que diz que a administração pública direta e indireta poderá pactuar a submissão à arbitragem em relação a direitos patrimoniais disponíveis. Quer dizer, na medida em que seja possível, em que seja eficiente, adequado, atenda ao interesse público, uma solução negociada, isso poderá ser submetido à arbitragem. Então, a administração pública, por exemplo, não pode negociar a regra de submissão à licitação. Quer dizer, a Constituição exige licitação e esta não é uma regra negociável. A licitação vai ter que ocorrer e ela apenas não ocorrerá nas hipóteses que a lei diga que ela não pode ocorrer. Isso, portanto, não está disponível, não pode ser objeto de negociação. Mas valores, os termos de um contrato, os termos de uma relação específica, podem ser objeto de ajuste, podem ser objeto de acordo, estão na esfera daqueles assuntos que o administrador, e eventualmente o legislador também, poderá negociar e ajustar para atender melhor o interesse público. Em sendo essa hipótese, a administração poderá pactuar a arbitragem e isso será válido como uma forma, como uma alternativa ao uso do Poder Judiciário. Na verdade, a arbitragem vai desenvolver uma função que a legislação reconhece como jurisdicional, apenas um outro órgão, mas com efeitos similares. Espero que tenha sido útil. Obrigada.